Então, eu estou super feliz que nós estamos indo para que aula, Silvana? Nossa terceira, Quarta, quarta? quarta, Ah, minha quarta nossa, aula. é verdade, a quarta aula já É, sobre foi inflamação, né? Depois intestino, mastigação e hoje é sono. isso. Quem não assistiu às aulas anteriores, pessoal, vale a pena. Procura a gente. Quem não está nos nossos grupos de WhatsApp e quer participar dos grupos, entre em contato comigo ou com a Silvana. Quem é convidado da Silvana, a gente coloca vocês no grupo porque é bem legal. O que a gente faz nesses grupos? A gente atualiza vocês, a gente ensina sobre o uso dos óleos essenciais em vários momentos da vida, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje, todo mundo, se não hoje, em algum momento precisou. E tenho certeza que vocês têm uma amiga, um amigo, um parente que tem problemas para dormir, né? Então, todo mundo conhece alguém e vocês vão poder então estar ajudando essas pessoas. Por quê? Porque quando a gente usa os óleos essenciais, a gente não precisa estar abrindo mão de usar uma medicação que ajuda, mas atrapalha de outro lado também. Então, antes da Silvana começar a aula dela, eu vou passar algumas dicas e vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso dos óleos essenciais, tá bom? Muita gente aqui já usa, muita gente já tem costume, mas a gente sempre tem aqueles convidados que a gente traz, que acaba vindo e que é a primeira vez e nunca ouviu falar, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E vamos então iniciar. Aqui. Isso. Então vamos lá. A gente vai começar então falando um pouquinho sobre os olhos. E aí eu passo para a Silvana que vai falar especificamente sobre o sono. Então, quem pode usar óleo essencial? Existe restrição? Não, não existe. O que existe é um uso inteligente, que eu gosto de chamar. Qual que é o uso inteligente? Criança, gestante, idoso tem que diluir. Por que diluir? Porque eles têm um metabolismo mais acelerado, as crianças, e um metabolismo mais devagar, os idosos. Então, tudo bem, pode usar? Pode, mas bem diluído, tá bom? Depois, quem não tiver, a gente passa até a tabelinha de diluição. Com que idade dilui e para gestante também, como se fosse para bebê. Mas lógico que óleo não faz milagre, ele ajuda muito, né? Mas se você já consegue melhorar seus hábitos, como a Silvana ensinou no caso, hábitos de mastigação, hábitos de boa alimentação, então isso vai ajudar mais ainda. Exercícios diários, descansar, dormir bem, ter um sono reparador. Quem faz uso de meditação, mindfulness, tem lazer e coisas que dão prazer. Isso tudo é importante no nosso dia a dia. Muitas vezes a pessoa diz assim: ah, eu durmo 10 horas e acordo cansado. Aí a minha luzinha já acende. Ele dorme, mas ele não descansa. Ele não tem um sono reparador. E isso a Silvana vai poder ajudar a gente hoje também. Então, o que são os óleos essenciais? Não é só um cheirinho bom. Eu nem gosto, mas não tem jeito, virou um vício tão grande que todo mundo faz. Mas eu, sinceramente, não gosto quando as pessoas falam assim: ah, aquele olhinho ajuda, parece olhinho, parece aquela coisa assim, aquele negocinho. Eu fico sempre encanada, né? Ninguém fala assim: ah, aquele remedinho. Não, aquele remédio ajuda, aquilo ajuda, mas tudo bem, já virou um vício. A gente sempre tem um olhinho para alguma coisa. Então, os óleos são componentes aromáticos, naturais, eles podem vir de diversos lugares. Pode vir da semente, da casca, do caule, da raiz e de diversas plantas e árvores e até de alguns matinhos, tá bom? E os óleos essenciais, eles são usados desde que o mundo é mundo, né? Então, como a gente sabe disso? A gente sabe disso pelos estudos e também porque quem aqui, mesmo que não seja católico, que não seja evangélico, nem nada,
conhece a Bíblia. E lá na Bíblia a gente já tem o relato de que Jesus ganhou alguns presentes, né? E era o frankincense, a mirra, eram óleos, né? Frankincense, mirra, e eles chamam, em português alguns falam incenso. Incenso é de frankincense, né? Então virou incenso. Aí depois começaram com essa coisa de incenso, que aí no Brasil modificou um pouco, mas os óleos essenciais existem há muito tempo. Mas qual que é a diferença, tá bom? De um óleo para outro. A diferença é a pureza. Então, eu tinha uma amiga que ela era do Nordeste e ela trazia sempre uma garrafa desse tamanho, uma garrafa que era uma garrafa de vinho, de bebida, de pinga, sei lá do que, uma garrafa desse tamanho de Copaíba. E ela falava, eu compro lá no Nordeste baratinho, baratinho. Eu falei, nossa, na época eu não conhecia os óleos essenciais, não tinha muita noção. Depois eu comecei a usar os óleos essenciais que eu fui entender. Tudo bem, pode ser baratinho, baratinho aquele ali, mas não é o mesmo óleo. É um óleo de copaíba, mas ele não é extraído da forma correta muitas vezes. O óleo para funcionar, para ter propriedades, então assim, qual que é a diferença de um óleo colhido no meu quintal? Eu posso plantar a lavanda no meu quintal e posso ter a lavanda da doTERRA, por exemplo. Qual vai ser a diferença? A diferença é que esse óleo que foi plantado no meu quintal, ele não foi, por exemplo, colhido. Por exemplo, se eu posso ter colhido ele depois da chuva, perdeu propriedade. Aqui onde eu moro, na Inglaterra, em Londres, não é um lugar favorável, o habitat da onde vem a lavanda. Então, com certeza, ela não tem as mesmas propriedades. Então, a diferença de um óleo é que ele tem que vir do lugar da onde ele é nativo, ele tem que ser colhido na época certa, da forma certa, e ele tem que ser 100% puro, ele não pode ser misturado com nada, tá bom? Então, para isso, você tem que usar um óleo com certificado de pureza e de qualidade. Então, você tem que ter certeza. Atrás dos olhinhos, eu tenho aqui, atrás do olhinho da doTERRA, quem pegar o vidrinho, vai ter um número lá. Se você entra no site do Source, nossa, esqueci o nome do site agora. É um nome Source to you. Source to You, isso. Você entra lá no Source to You e você vai clicar o número desse óleo que está na sua mão. A hora que você clica ali, você vai ver por quantas destilações ele passou, por quantos testes ele passou, quais os testes que ele passou. Meu filho, que é da área da química, ele adora ficar vendo lá, porque ele entende tudo. Eu não entendo nada. Mas para quem entende dessa área de química, vai ver que os óleos ali passaram por minucioso. Não foi só um, não. Foram vários. Tem óleo que passa por mais de 18 testes. Então, aí sim você tem certeza que os óleos são de ótima qualidade. Então, esse é uma coisa. Outra coisa, aí eu coloquei o selo que a gente tem no óleo que chama CPTG. Outra coisa, existem óleos sintéticos, né? Então, às vezes a gente pega lá alguma coisa que a gente compra e vem escrito lá, aroma de lavanda ou lavanda. Às vezes você pega um material de limpeza e vem escrito, o cheirinho de lavanda. É lavanda de verdade? É sintética, é completamente diferente. Então, a gente tem que entender por que que o óleo da doTERRA custa o que custa e por que a gente usa a doTERRA. Só para ter uma ideia, o hortelã-pimenta, né, que é o nosso querido peppermint, uma gota, pessoal, de hortelã-pimenta precisa ter 28 xícaras da planta, hortelã-pimenta, para fazer uma gota. Então, quanto que precisa? Por isso que as pessoas diluem, porque fica mais barato, né? Então, se você compra na Amazon, se você compra em outro lugar, eles sabem direitinho dividir em vidrinhos. Outro dia a gente postou aí para vocês. Eles fizeram até uns rótulos diferentes. Quem não sabe, compra, né?
Mas aí colocaram os dois juntos, a gente via até que o rótulo era diferente, parecidíssimo, enganava legal. Então, tomem cuidado, é para comprar direto da fábrica. Ou, se você vai pegar com alguém, pegue com alguém que está pegando direto. Dentro do organismo, o que os óleos fazem? Eles são antioxidantes, bactericidas, viricidas, fungicidas. Ele vai no nosso receptor do GABA, da nossa serotonina, da nossa dopamina e de todos os nossos receptores hormonais que ficam aqui. Beleza? Uma outra coisa muito importante. Se vai para o meu sistema límbico e atinge os meus receptores, o óleo bom, o ruim também vai, e cheiros de material de limpeza também. Tem estudos falando que, estudos científicos randomizados, que alguns produtos de limpeza lesam esse bulbo olfatório de muitas pessoas e elas desenvolvem uma rinite crônica. Então, às vezes a pessoa fala assim: nossa, alguma coisa tá com a minha rinite, tive que tomar remédio, tô tomando, tô atacadíssimo da minha rinite, começa a usar aqueles remedinhos. Tem que verificar os seus produtos de limpeza. E às vezes isso foi danificado até na infância e a pessoa nem sabe e nem vai saber também agora. Só tem que correr atrás do prejuízo. Então agora a gente sabe disso, então para os nossos netos, para os nossos filhos, a gente faz diferente. Então, cuidado, tem gente que é doido para usar água sanitária. O cheiro também daquilo vai para o seu bulbo olfatório. Atrapalha só esse sistema? Não, inclusive a nossa memória e o nosso foco, tá bom? Então, ele tem que ser muito bem destilado e ter um protocolo muito bom para poder estar usando. Esse quadro, ele não é um quadro científico, tá bom? Por quê? Porque na natureza nada tem exatamente esses segundos, esses minutos. Mas, para poder exemplificar, então a gente explica assim: por volta de 22 segundos, às vezes pode levar 23, pode levar 14, pode levar 9, pode levar 8, depende, né? Então, por volta de 22 segundos, essas moléculas, quando você cheira, elas vão esse cheiro do óleo, ele vai então para as suas moléculas do cérebro. Essas moléculas sobem para o seu bulbo olfatórico e vai para o seu sistema límbico. Em 2 minutos, ele entra na sua corrente sanguínea. E por volta de 20 minutos, ele está dentro de todas as suas células. Como nós podemos usar os óleos essenciais? Nós podemos usar os óleos essenciais de forma no difusor, pode ser também. Opa, inalando e pode ser também tomando, tá bom? Posso tomar, passar ou inalar, beleza? Bom, já expliquei como a gente usa, já expliquei como pode ser assim, pode ser passando e pode ser inalando no difusor também. Qual que é o mais eficiente? Não tem o mais eficiente. É mais rápido quando eu tomo, depois quando eu passo e quando ele fica no difusor, demora um pouco mais. Porém, quando eu uso no difusor, tem um alcance muito maior. Quando eu uso na pele, um pouquinho menos. E quando eu tomo, ele vai rápido, mas eu perco ele rápido também. Então, às vezes, a gente indica os 3 modos. Beleza? Então, vamos lá. Silvana, tá por aí, amiga? Aqui, Ótimo. Eu vou colocar você aqui como tela principal também, amiga. Então, e agora vamos começar então com a parte do sono que a Silvana vai compartilhar com a gente hoje. certo. Obrigada. Gente, é um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Boa noite para todos que chegaram. E hoje a gente vai falar de uma coisa extremamente importante, né? Que às vezes a gente não dá o devido valor. Então, que é o nosso sono, né? Então, esse tempo atrás eu li um livro e é Porque Dormimos. E naquela época eu não dormia bem. Então, quando eu vi uma amiga lendo esse livro, eu falei, ah, vou ler também. Então, ele fala assim, olha, esse autor é Matthew Walker, ele é muito bom. Ele fala assim, ó,
Os cientistas descobriram um novo tratamento revolucionário que faz você viver mais, né? Melhora a sua memória, torna você mais criativo, faz você parecer mais atraente, mantém você magro e reduz o desejo por comida. Ele protege você do câncer, da demência, afasta resfriados e gripes. Reduz o risco de ataques cardíacos e derrames, sem falar no diabetes. Você ainda se sentirá mais feliz, menos deprimido e menos ansioso. Né? Que tratamento é esse? Gente, é um tratamento muito fácil, né? É o nosso sono, né? Você ter uma boa noite de sono. Gente, olha quanto de coisa boa que ele vai fazer sem custar nada, em termos financeiros, né? Mas a gente precisa de alguma organização para fazer isso, tá? Então, pode passar. A gente está ali, né? Qual que é o tratamento? É o nosso sono. Mais um. Isso. Pode passar. Então, tá. Por que dormimos? Então, o sono restaura todos os danos causados no corpo durante o dia. Gente, durante o dia, o que acontece durante o dia? A gente passa por uma série de coisas, né? O cérebro da gente usa muita energia, então ele cansa, né? Então você tem notícias boas, notícias ruins, né? Você fica chateado com alguém. Então, à noite é que vai ter essa restauração, né, do nosso corpo, de tudo que aconteceu, durante o dia, tá? Pode passar. Então, o sono interfere em todas as áreas da nossa saúde, todas, tá? Então, nos nossos hormônios, na nossa insulina, glicose, né? No nosso humor, se você não tem uma boa noite de sono, o que vai acontecer no outro dia? Você já vai acordar irritado, né? Falta de concentração, né? Nossa disposição é outra. Como que você sabe que você teve uma boa noite de sono? Às vezes você dormiu 8 horas, mas se você acordou cansado, você não teve uma boa noite de sono. Então você vai ver se você teve um sono reparador ou não, de acordo com como você acorda. Se você acorda disposta, o telefone lá, o despertador tocou e você já acorda disposta e levanta, porque você com certeza teve um sono reparador, teve uma boa noite de sono, tá? E interfere também na nossa dieta, porque uma pessoa que não dorme bem pode estar fazendo dieta, mas se ela não dormir bem, ela não vai emagrecer. Então, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Pode passar. Tá. O que acontece durante o sono, né? Então, tem um hormônio bem importante que todo mundo já deve ter ouvido falar dele, que é a melatonina. A gente produz, né? Então, a gente produz, enquanto a gente está dormindo, a gente produz esse hormônio. A gente produz vários hormônios, né? Mas esse é o hormônio do sono. A melatonina é o hormônio do sono, tá? Então, assim, a gente produz também o hormônio da fome, a gente já falou sobre isso, né, na aula de mastigação. Quando a gente dorme bem, a gente produz um determinado hormônio. E quando a gente dorme mal, a gente produz outro. Então, quando a gente dorme mal, a gente produz a grelina, tá? Que é o hormônio da fome. E quando a gente dorme bem, tem uma boa noite de sono, a gente vai produzir a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, de hoje em diante, comece a observar vocês. Quando vocês dormem bem, como que vocês acordam? Se vocês acordam com fome. Porque normalmente, é que a gente nunca presta atenção, mas normalmente, quando a gente ter uma boa noite de sono, a gente vai ter menos fome no outro dia. E quando a gente tem uma noite ruim, a gente vai, a gente vai ter vontade de comer coisas, sabe? Coisas assim, mais gordas, mais gordurosas, pão, doce, né? Então a gente vai ter mais fome, porque a gente produziu mais grelina, tá? A gente tem, então, durante o sono, a gente tem uma melhora na nossa pressão arterial, do nosso, né, é uma proteção, o sono é uma proteção para o nosso sistema nervoso central, né?
faz a manutenção da memória, né? Então, assim, tudo que a gente aprende durante o dia vai ser gravado na mente durante o sono. Tá? Olha a importância, né? Mudou no comportamento social. Então, assim, se a gente não dormir bem, é aquele dia que a gente vai acordar irritado, né? E também no comportamento alimentar, né? Como compulsão, vontade, né? Crave, vontade de comer alguma coisa, gula, né? Então, tudo isso vai depender de como a gente dormiu, tá? E também remove toxinas, né? É assim, à noite é como se a gente tivesse, durante o sono, uma máquina de lavar no nosso cérebro. Então, sabe, quando vai tirando as coisas ruins, as coisas sujas do nosso cérebro? Então, é isso que acontece, tá? Quando a gente tem, né, um bom sono. E também melhora o nosso sistema imunológico. Pode passar. Certo. E durante o sono, durante a noite, a gente tem algumas fases desse sono, tá? Então, assim, eles são ondas que a gente vai tendo, tá? O que que acontece nessas ondas? Elas vão mudando, né? Então, assim, tem a fase 1, né? É a transição entre o estar acordado, a vigília e o sono, né? Então, é quando escurece, né? E já começa, né? Tá ocorrendo a liberação de melatonina, né? Que vai induzir a sua sono, né, aquela hora que você começa a ficar com sono, fecha o olho. Então, essa é a primeira fase do sono, tá? Aí, olha, 5% do nosso sono é essa fase, é a fase 1, tá? Depois, então, é uma onda lá. Depois vai para a fase 2. O que que acontece na fase 2? Ó, a fase 2 é 45% da nossa noite, né, da nossa, 45% da nossa noite é formada pela fase 2. Então, o que que é isso? Então, vai diminuir o ritmo cardíaco, né, e respiratório. Então, assim, o coração vai bater mais lentamente, você vai respirar mais lentamente, né? Os músculos vão relaxar, a temperatura do seu corpo vai ficar mais baixa, né? Então, assim, é um sono leve, né? Ele é conhecido como sono da conexão, tá? Então, essa é a fase 2. Depois, a gente vai para a fase 3, né? É um sono de ondas lentas, tá? Então, a gente vai ficar 30% do nosso sono vai ficar nessa fase 3, né? Então, o corpo, ele funciona mais lentamente, o metabolismo é mais lento, né? E o coração, ele vai bater mais devagar, e a respiração também ela vai ficar mais leve, tá? Então, assim, é um sono mais profundo do que a fase 2. Aí, depois dessa fase 3 chega a queridinha, a fase queridinha, onde a gente tem o nosso sono mais profundo, que é a fase REM. Essa fase é quando é até paradoxal, assim, porque é a fase mais de sono mais profundo, mais relaxado, mas o olho da gente mexe. Ele tem um movimento, né? Então é nessa hora, né? Então é um sono mais profundo. Então, o que que acontece nessa fase? Essa fase ela é chamada de pronto-socorro emocional. Por quê? Porque é a hora que você vai resolver seus problemas. Quem já não acordou à noite, de manhã, às vezes eu acordo, o meu melhor horário de pensar, de resolver problemas, é quando eu acordo. Não sei se acontece isso com vocês. Então, eu gosto de acordar, eu gosto muito quando eu posso ficar na cama mais um tempo, porque aí eu vou começar a pensar, parece que vem tudo assim, sabe? Parece que vem, então vamos fazer, né, assim, eu vou fazer e resolver isso, assim, assim. Então, essa hora do sono REM é a hora que a gente resolve nossos problemas, tá? Consolida nossa memória, nosso aprendizado, aquelas coisas que você aprendeu durante o dia vão se consolidar aqui. Então, é uma fase extremamente importante e ela dura 20% do nosso sono, né?
Mas será que todo mundo tem todas essas fases? Bem bonitinha, né? Vai 1, 2, 3, 4. Será que todo mundo tem? Depende de como você se organizou, de como você se preparou, tá? Então, assim, uma boa organização, bom preparo para o sono vai ditar como você vai ter, como você vai estar no outro dia. É, sempre assim, várias vezes, né, acontece, quando vocês não dormem bem, no outro dia, nossa, é um dia assim, você está extremamente cansado, não tem concentração. Então, gente, vamos começar a prestar atenção, porque normalmente a gente não presta atenção nisso, né? Hoje a gente vai aprender como a gente vai se preparar para o sono e como. Então, assim, a partir desse momento, quando vocês conhecem mais as fases do sono, né? O seu despertar, a gente, assim, vocês vão começar a prestar mais atenção se vocês estão tendo uma boa noite de sono ou não, e vai se preocupar mais em se preparar, tá bom? Porque, gente, esse tratamento a gente viu lá na frente o quanto de benefício tem e não custa nada, só custa um tempo para a nossa preparação, tá bom? Pode passar. Ah, então, a fase REM que a gente falou, né, que é aquela mais profunda. Então, ela é muito metódica, ela não acontece de qualquer jeito, não é você vai do deita e ela vem, não, tem que passar pela fase 1, pela fase 2, a fase 3, tem toda uma preparação para ela, né? Então, é como eu disse, é onde a gente resolve os nossos problemas, né? Armazena nossas informações e é nosso pronto-socorro emocional, tá? Então, nosso equilíbrio emocional vai ser nessa fase. Então, gente, todo mundo tem que querer muito essa fase, muito, tá? Pode passar. Então, o que eu preciso para evitar, né, ter um sono de qualidade? O que eu preciso? Eu quero, o que eu quero, lógico, que todos nós queremos é ter um sono de qualidade. Mas o que é. Nossa, ficou errado aí, né? O que eu preciso. O que eu preciso evitar para ter um sono de qualidade? O que eu preciso evitar? Então, nós vamos ver aqui o que a gente não pode fazer, tá bom? A gente vai ver o que a gente pode fazer, mas agora a gente vai ver o que a gente não pode fazer. Pode passar. Então, tá. Gente, olha essa primeira figura. É uma pessoa, né? Ó, tá tudo escuro, tá à noite, e o que que ela está fazendo? Ela deve estar trabalhando. Depois do lockdown, depois da pandemia, muita gente acostumou a trabalhar em casa, né? Então, às vezes as pessoas trabalham muito, até muito tarde. Então, aí a gente vai ter dois problemas. Primeiro, que você está preocupada, está tentando resolver seu trabalho, é, e, né, às vezes recebe lá uma mensagem chata do chefe, né? Então, já vai atrapalhar o sono. E a luz, essa luz azul é muito ruim, né? Então, dois problemas aí, ficar no computador até tarde, tá? A segunda figura, o que que essa pessoa está comendo? Ela está comendo um pedaço de carne. É bom, é proteína, né, tal, mas ela está comendo à noite. E essa carne tem uma digestão muito difícil, vai demorar muito para digerir essa carne. Então, a energia lá que na madrugada que ela tinha que estar usando para um bom sono, ela vai estar usando para fazer a digestão. E então, essa pessoa não vai ter uma noite boa, não vai ter um sono de qualidade, tá? Aí, aquela sala. Olha essa sala, toda iluminada, muito bonita, tal, mas ela não é uma boa sala para você ficar à noite, tá? Então, assim, sentar ali e assistir televisão, por quê? Porque essas luzes brancas, a hora que a gente vai assistir televisão, vamos supor, né, que tá ali relaxando à noite, já jantou, tal, é a hora de a melatonina está começando a produzir. Só que a melatonina, ela só gosta de escuro, ela não se, sabe, ela não é produzida na claridade. Então, se você está numa sala dessa, você não está sinalizando para a melatonina que ela tem que começar a produção dela, né? Ao passo que, se essas luzes todas fossem apagadas, e tá vendo o abajur lá no canto? É aquela luz que a gente precisa, tá?
aquele abajur. O que que acontece? Na penumbra, né? Uma luz gostosa. A melatonina falou: opa, tá escurecendo, tá escuro. Eu tenho, é a minha hora, né? Eu tenho que aparecer agora. Então, tomar cuidado com as lâmpadas, né? Muito claras. Sempre assim, deixar uma abajur à noite, desligar as luzes mais claras. Se você tem aquela lâmpada, aquela luz, né, que você regula, deixar ela mais baixa, né, assim, mais escurinha. Então, tomar esses cuidados à noite para a melatonina começar a ser produzida, tá? Outra coisa, fazer exercício é muito bom, mas de manhã ou à tarde. À noite é muito estímulo, né? Então, assim, evitar fazer exercícios físicos à noite. Aí depois a gente tem um quarto ali, né? O que que tem nesse quarto? O que que vocês estão vendo? Olha, eu estou vendo um computador, uma televisão, né? Provavelmente deve ter em algum lugar aí deve ter um celular, né? Não está visível. Mas o que que acontece? Essas ondas esses aparelhos eletrônicos, elas vão atrapalhar as nossas ondas do sono, tá? Então, assim, evitar ter esses aparelhos dentro do quarto. E se tiver, desliga, tá? Às vezes a televisão tem aquelas luzinhas, né? Então, assim, se tiver, coloca um esparadrapo, qualquer coisa para ela não aparecer, tá? Ou desliga, né, da tomada, que é assim, é melhor para essas ondas não estar atrapalhando o nosso sono, né? Outra coisa, café, né? Então, assim, a cafeína também atrapalha muito, ela é estimulante, né? Então, a cafeína briga com a melatonina. E a gente não quer. À noite a gente quer a melatonina. A gente tem que convidar a melatonina para, né, para estar com a gente. Então, né, fique com essas gravuras na mente de vocês, que é o que vocês devem evitar, tá? Elas são inimigas da melatonina. Pode passar, certo. Agora, olha, aqui não, aqui é o contrário, são amigas da melatonina, né? Então, assim, um quarto escuro. Gente, o quarto tem que estar bem escuro. Você não pode enxergar a tua mão. Você não enxerga a tua mão na frente, tá? Se tiver qualquer pontinho de luz, qualquer pontinho, vocês vão lá e dê um jeito, tá? Se tiver um pontinho da cortina que estiver aparecendo, que você vê uma claridade, vai lá, dá um jeitinho, né? Se tiver alguma coisa, se tiver televisão, qualquer coisa, né? Tampa a luzinha. Então, assim, um quarto tem que estar extremamente escuro. Aí a melatonina vem, tá? No escuro. E se por um acaso vocês conseguirem dormir de máscara, é uma boa opção, né? Às vezes não consegue resolver o problema da claridade, então coloca uma máscara, tá? Que vai ajudar muito também, tá? Então, o que que o quarto escuro vai fazer? Ele diminui, né, os neurotransmissores responsáveis pela excitação, né, e pela vigilância e apetite, aumenta a produção de melatonina, né, e aumenta a ação dos transmissores, neurotransmissores que, que induzem o sono, tá bom? Pode passar. Aí a gente vai falar, então, da nossa queridinha agora, que é a melatonina, né? O que que ela faz? Então, ela é produzida. Então, assim, será que é só o escuro que ela precisa? Não, não é só o escuro, né? Então, ela precisa de vitamina D, tá? De vitamina B6, B9, precisa de magnésio, né? E de um intestino funcionando muito bem. Lembra que a gente falou do intestino, né? Lá na outra aula? É, a serotonina, ela é precursora da melatonina. E onde que é produzida a serotonina? 90% da melatonina é produzida no intestino. Então, olha a importância de ter um intestino bom, de cuidar do intestino, de estar fazendo aquelas coisas que a gente aprendeu lá na aula do intestino, né? Então, como a gente já falou, a melatonina ela vai
determinar nossa disposição a hora que a gente acorda, né? Ela não é produzida na presença de luz, né? E ela tem um pico entre 3 e 4 da manhã. Então, por isso que quem trabalha em turnos, que não dorme nesse horário, ou acorda muito cedo, né? Tem gente que acorda 4 horas da manhã porque tem que trabalhar. Ela não vai ter esse pico da melatonina, né? Então, gente, isso é extremamente importante, tá? E vai prejudicar muito a saúde dessa pessoa, tá? Então, assim, quando a gente vai para a cama, vamos supor, entre 10 e 11 horas, que é o horário que a gente deveria ir, lá por 3, 4 horas da manhã vai ser o pico da nossa melatonina, tá? E também ela aumenta, como a gente já viu, aumenta a nossa imunidade, né? Pode passar. Ela é um grande antioxidante, né? Que é tão importante para os nossos radicais livres, né? Olha quanta coisa importante que a melatonina tem. Então, gente, vale a pena cuidar da nossa melatonina. São coisas simples que que nós podemos estar fazendo, né? E que vai ajudar muito, né? Então, ela também protege o cérebro contra doenças como Alzheimer e demência. E então, a gente não é, então eu tenho 50, 40 anos, 50 anos. Eu vou me preocupar com Alzheimer lá na frente, quando eu tiver 70, né? Não, não é assim. A nossa saúde a gente começa a construir hoje, né? Agora. Então, a melatonina, ela protege contra essas doenças. Então, gente, vamos produzir melatonina, né? E qual que é a maior causa da queda da melatonina? É o envelhecimento, né? E isso, gente, é fisiológico. Isso a gente não pode, não tem como a gente não envelhecer. Tem, só se a gente morrer, né? E a gente não quer isso. Então, a gente pode trabalhar isso, evitar isso com certos cuidados, tá? Então, quando a gente vai envelhecendo, suplementar a melatonina é uma coisa boa, né? Lógico que você não pode fazer isso sozinho. Você tem que consultar um profissional, né? Que saiba o que está fazendo. E à noite, então é o horário que né, que ela vai reparar todo o nosso estresse físico e mental adquirido durante o dia, né? Então, o que que ela é? Ela é como se fosse um vigilante noturno. A melatonina faz assim, gente. Todas as células têm receptores para melatonina. Então, à noite, ela começa a olhar o corpo de vocês. Então, ela fala assim: nossa, olha, esse tecido aqui está inflamado, tem que melhorar. Ó, sabe assim, ela vai vendo tudo o que está acontecendo no nosso corpo e é como um vigilante noturno mesmo, tá? E vai reparando isso, né? E ela também ela é uma mensageira circadiana. O que que é isso, gente? Circadiano, quem que sabe? Vocês sabem o que que é isso? Pode passar. Então, é assim, a gente tem o ciclo circadiano. O que que é isso? Então, vamos ver aqui, especificamente, o ciclo circadiano do cortisol e da melatonina. Quem que é a melatonina? É essa peridinha que nós estamos falando, e o cortisol é o oposto. O cortisol é o hormônio do estresse, né? Quando a gente fica estressado, as nossas adrenais produzem cortisol, mas ele não tem o papel só de vilão, não. Ele é extremamente importante, o cortisol, para a gente. Só que tem que estar em equilíbrio, né? Ele tem que estar em equilíbrio com o nosso corpo. Então, olha, vamos olhar ali, ó, meia-noite, né? Um pouquinho antes da meia-noite, em vermelho ali tá, olha, início da produção da melatonina. Lá por 10 horas da noite, a melatonina começa a ser produzida. Por isso que vocês não podem estar com aquela sala daquele jeito, comer, né? Muito, fazer exercício físico, senão ela não vai ser produzida, né? Da maneira que deveria. Então, Eu começou. vou. Oi, Não, amiga, não é nada, ah, é tá. o Tem microfone que do fosse lado. alguém perguntando. Então, vou lá, tá na penumbra, né? Numa sala, só com o abajur ligado, com as luzes diminuídas da casa. Aí a melatonina vem, ela começa a ser produzida. Aí eu deitei, dormi, né?
meia-noite, aí eu vou lá passar pelas fases. 1, 2, 3, né? E vou chegar no sono profundo, tá? E a temperatura, como a gente viu, vai ficar mais baixa, né? Aí passar por todas aquelas fases. Depois, 6 horas da manhã, depois das 6, vai por 7, a melatonina, o que que acontece? Começa a clarear, fica claro. Aí, quando fica claro, a melatonina fala assim: opa, agora, né? Agora vou descansar. E quem que entra em cena? O cortisol. Então, assim, o que que acontece? Vamos supor, você acordou, você não vai sair. Então, você não se programou para sair, você vai ficar em casa. Aí você não abre a janela, ainda mais aqui em Londres, que é frio, né? Aí no Brasil é diferente. Você abre e já sai, né? Mas aqui, quem mora em lugares mais frios, não, às vezes nem sai, passa o dia inteiro dentro de casa e não sai, não abre a porta e não olha para o sol, para o céu, né? Mesmo que não tenha sol, tem que olhar para o céu e sair. Para quê? Para a melatonina entender que é dia, né? Que ela tem que parar de ser produzida e o cortisol entender que é dia ele que tem que aparecer agora, né? Então, o cortisol fica lá, né? Ao meio-dia, tal, né? E aí, depois das 6 horas, quando começa a escurecer, o cortisol descansa, né? Porque ele gosta da luz, ele é produzido da luz, né? Na luz. E o que que acontece? A melatonina começa a ser produzida. Então, esse é o ciclo circadiano do cortisol e da melatonina, tá? Então, vamos lá. Ó, à noite. À noite, eu acordo e vou para o banheiro. O que que acontece? Vocês acendem a luz quando vocês vão para o banheiro? Quando vocês acendem a luz, a melatonina pensa assim, vamos supor que é 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Você acende a luz, a melatonina fala assim, opa, tá clareando, então eu vou parar, já vou descansar, não vou, né, não vai ser, não ocorre a produção da melatonina. Por quê? Porque você acendeu a luz. Agora, a melatonina gosta da luz vermelha. Gente, o meu marido fala que eu tô ficando louca. Então, assim, eu tenho, né, assim, uma lanterna de luz vermelha ao lado da minha cama. Aí eu não acendo a luz, porque eu não quero que a melatonina vá embora. Eu quero voltar a dormir e ter meu sono REM, né? Para continuar tratando os meus problemas, resolvendo meus problemas, né? Tal. Então, gente, tem que tomar todos esses cuidados, tá? Outra Peraí, coisa importante, tem uma luzinha que você pode comprar, no Brasil também tem. Você pode pôr ela na tomadinha. Então, quando você levanta e vai até o banheiro, em vez de você acender a luz do banheiro, você deixa aquela luzinha com a tomadinha. Sabe aquela luz de tomadinha? E ela é vermelhinha, ela é é ótima. vermelhinha, exatamente. Então, a luz vermelha não é inimiga da melatonina, gente. Então, né? Luz vermelha, tudo bem. Pode passar. Eu vou explicar mais ou menos o ciclo circadiano do nosso corpo, tá? Então, e na visão da medicina chinesa, tá? Então, assim, vamos começar lá na 11 horas. Vamos lá embaixo, tá vendo? Lá embaixo, 23 horas, tá? Ó, das 23 horas até a 1 hora da manhã é o horário da vesícula biliar. E depois, da 1 até as 3 da manhã, é o horário do fígado. O que que é o horário de um órgão? É o horário de atividade máxima desse órgão. É que ele está trabalhando mais. Eu vou explicar bem esse aqui, que é importante para o nosso sono. Então, o que que acontece? Quando a gente dorme, a maioria do nosso sangue circulante vai ficar armazenado lá no fígado. É o fígado que armazena o sangue, tá? Então, se a gente está dormindo nesse horário, porque assim, na medicina chinesa a gente chama de órgãos acoplados, que eles têm mais ou menos a mesma função. A vesícula e o fígado é uma duplinha dessa, tá? Então, o que que acontece? Se você deu 11 horas, ela vai para a cama e dorme, o que que acontece? A maioria do sangue circulante no teu corpo vai lá para o fígado. E na madrugada vai nutrir o teu cérebro e demais órgãos. Então, olha a importância de você dormir para
ter sangue lá no teu fígado. Se você não dormiu, né, você vai dormir lá 1 hora da manhã. Aí, o que que acontece? Não tem sangue suficiente no teu fígado para nutrir teu cérebro, teus órgãos. O que que acontece no outro dia? Acorda cansado, não consegue raciocinar direito. Então, gente, a tua memória fica ruim, né? Então, é bem importante estar respeitando esse ciclo, tá? Então, depois, olha, horário das 3 às 5 do pulmão, né? Olha, quem tem problema respiratório, normalmente vai ter crise de madrugada. Eu sei porque eu tive bronquite muitos anos e era na madrugada que eu tinha minhas crises, né? Então, por quê? Porque o horário de atividade máxima do pulmão é das 3 às 5. Aí, depois das 5 às 7 do intestino grosso, né? E assim vai, tá? Não vamos falar todos, que senão a gente vai se alongar muito. Então, é bem importante estar respeitando esse ciclo para que a gente tenha saúde, tá? Pode passar. O que pode atrapalhar o nosso ciclo circadiano? Gente, tem duas coisas que vai estar atrapalhando. Jet lag. Jet lag é quando você viaja de um país que tem diferença de fuso horário, né? Por exemplo, quando você sai do Brasil, quando chega aqui, vamos supor, chega aqui 11 horas da noite. Aí, no Brasil, seria 8. Então, se você vai para a cama 11 horas, meia-noite, então, se você foi para a cama aqui, você chegou de viagem, foi para a cama 11 horas, mas o teu corpo está acostumado, ele não vai ter sono, porque ele estava acostumado lá, era 8 horas, você nunca vai para a cama 8 horas, né? São 3 horas. Quando daqui, que eu vou para casa da minha filha, são 7 horas de diferença nos Estados Unidos. Então, gente, bagunça tudo. Então, aí a melatonina fica louca, ela não se entende, né? Porque eu não vou ter uma produção de melatonina 8 horas da noite. E aí eu tô aqui, tô querendo dormir, eu não vou conseguir. Então, uma boa tática é tomar uma melatonina. O que que a melatonina vai fazer? Vai avisar o teu corpo, né? Que está na hora de dormir. Então, é uma maneira de você melhorar isso, né? Agora, outra coisa bem importante são os trabalhos em turnos. O que que acontece? Quem trabalha durante a noite e fica acordado durante o dia. Isso acontece muito, né? Gente, tem que ter os médicos, os seguranças, as enfermeiras, né? Então, os policiais. Então, assim, eles têm que ter, é o trabalho deles. Mas, então, tem que ter alguns, tem que tomar melatonina na hora que chega em casa, né? Para avisar o cérebro que é hora de dormir. Tem alguns cuidados que a pessoa tem que ter, porque isso é extremamente ruim para a saúde. E a Organização Mundial da Saúde já falou que trabalhar em turnos por muito tempo pode dar um câncer, é cancerígeno, né? Então, quem tem que trabalhar, porque lógico, as pessoas têm que fazer isso, tem que tomar alguns cuidados, tá? Pode passar. Consequências de uma noite mal dormida, né? Então, a gente já falou. Aumenta a irritabilidade, diminui os reflexos. Então, quem é motorista, quem é piloto, tem que tomar muito cuidado com isso. Diminui nosso raciocínio, né? A resistência à insulina, desequilibra nosso colesterol. Pode passar. Então, gente, olha a importância da gente estar tendo uma boa noite de sono, né? E o que que o corpo faz para compensar uma noite mal dormida, a privação do sono, né? Então, tá lá, é bem assim que a gente fica, né? Com o olho aberto, querendo dormir e não consegue, né? Ele vai aumentar os nossos níveis de serotonina, né? Como que ele vai? Porque quando a gente come muita caloria, há um aumento da serotonina, né? E aí, o que que vai acontecer, né? Então, dormir pouco aumenta nosso apetite, tá? Consequentemente, aumenta o nosso peso. Então,
não ter uma boa noite de sono significa engordar também, né? Às vezes a gente não sabe por que está engordando, mas eu não como tanto. Mas pode ser o seu sono, pode ser as suas devidas suas noites mal dormidas, tá? Por quê? Porque aí você vai ter mais fome, vai ter vontade de comer carboidrato simples no outro dia, vai ter vontade de comer doce, pão, né? Todas as coisas que vai estar inflamando a gente. Pode passar. Quantas horas eu tenho que dormir? Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, né? E é interessante que já tem muitas pessoas que estão preocupadas com isso. Eu já tenho vários pacientes que me procuram por causa disso, né? Que pretendem dormir melhor. Então, essas perguntas, elas sempre têm. Quantas horas, né, que eu tenho que dormir? Tem assim, é muito relativo de pessoa para pessoa. Só que tem um mínimo de hora para dormir, né? Então, assim, as pessoas têm que dormir entre 6 horas e meia a 8 horas, tá? Na medicina chinesa, ela fala que você tem um mínimo de horas de 6 horas, né? Que você tem que dormir um mínimo de 6 horas e o máximo de 9, porque dormir demais também faz mal, né? Então, só que tem pessoas que, assim, que dormem 6 horas e ficam bem. E tem outras que precisam de 8 horas. Mas sempre nessa faixa, nunca menos que isso, tá? Nunca menos que 6 horas e meia. Pode passar. Aí. Por que temos tanto problemas em dormir bem? A próxima. Então, gente, o que acontece? Por que será que nós temos esse problema? Quando eu coloquei esses slides, eu lembrei, gente, me deu uma saudade. Quando eu era criança, desde a minha infância até minha adolescência, eu ia para a minha casa da minha tia, que era no sítio, e eu adorava. E era sítio mesmo, sabe assim? Era lamparina, era isso aqui, ó, essa lamparina que a gente usava. Então, o que acontecia? 7h30, 8 horas, a gente já tinha que ir para a cama. E era assim, ou era vela ou era lamparina, né? Então, a melatonina vinha rapidinho, gente. Escureceu, a melatonina vem. Só que levantava muito cedo também, 6 horas da manhã já levantava, que eles iam trabalhar, meu tio trabalhava na roça, né? Então, mas eu amava tudo aquilo, né? Então, gente, quantos anos o ser humano, né, tem milhões e milhões de anos na evolução, né? Milhões. Enquanto que a luz elétrica, Thomas Edison descobriu a luz elétrica quanto tempo? Quantos anos? Muito pouco tempo, né? 140 e poucos anos. Então, assim, o nosso organismo teve que se adaptar à luz elétrica. Só que a gente não está respeitando a nossa fisiologia, né? Então, a luz elétrica trouxe muita coisa boa, mas atrapalhou de muito a nossa saúde, né? Então, a gente ainda está se adaptando, tá? Por isso que a gente tem tanto problema em dormir, tá? Porque a melatonina está acostumada, ela acostumou a ser produzida naquele horário há milhões de anos. E há muito pouco tempo que a gente, né, que a gente mudou isso. Então, ela não se acostumou ainda. Quem sabe, daqui muitos anos ela vai, né, tá se adaptando, mas por enquanto ainda não. Pode passar. Certo. Então, o que eu falei de ter um planejamento. A maioria das pessoas vão planejar o seu sono na hora de dormir, né? Então, não é assim. Então, o que tem que acontecer? Normalmente, as pessoas ficam no celular até a hora de dormir, ficam no computador, né? Então, gente, vamos mudar isso, né? Vamos parar um pouco antes, né? Uma hora antes, não olhar mais para a tela. Ai, Silvana, mas isso é muito difícil, né? Olha, hoje em dia tem uns óculos. Esse meu óculos tem uma lente
que bloqueia a luz azul. Mas não é só a luz, né? Tem o fato de ficar, quando eu tenho prova, quando eu estava fazendo minha pós-graduação, eu ficava muito tempo na frente do computador, até muito tarde, e você fica enchendo o teu cérebro com um monte de coisa. Nosso cérebro à noite tem que relaxar, né? Então, é a mesma coisa de você ter um carro, você está andando a 200 por hora com esse carro. E aí você para de repente. Não é isso que acontece. Você tem que ir freando, freando, até que ele pare. Então, gente, não vamos pensar nesse carro andando. É como a gente. A gente está a 200 por hora, aí para, deita e quer dormir. Não, a gente tem que ir, né, freando antes, né? Tem que pegar um livro para ler, ou, né, fazer uma oração, ter gratidão, lembrar o que você fez durante o dia, agradecer por aquilo, né? Fazer uma meditação, pode ser uma meditação guiada. Então, assim, a gente tem que ter um planejamento, uma preparação, tá? Mais um. Então, dicas, né? Olha, antes de deitar, anote os compromissos do dia seguinte. Então, assim, tem muitos estudos feitos que falam que quando você anota, coloca no papel o que você tem que fazer no outro dia, você relaxa o teu cérebro, você descansa o seu cérebro, né? Uma hora antes de dormir, pare de usar o celular ou o computador, né? Tenha pensamentos bons. Gente, você pega o celular, né, vê uma notícia ruim, pronto, né? Já vai atrapalhar o seu cérebro. Toma um chá de ervas, né? Calmante. Pode ser suplementos também, né? As pessoas que têm muita dificuldade para dormir podem tomar um suplemento, né? É, tomar cuidado com o som, com o que a gente come, né? Então, assim, tudo que a gente já falou até agora. Pode passar? Tá. Então, a gente vai ter um desafio, né? E hoje a gente não vai ter tempo, já são 9 horas, de falar do desafio da semana passada, que era a mastigação. Mas coloque no chat, gente, como que foi a semana de vocês, tá? Com a mastigação. Eu recebi uma mensagem hoje de uma das pessoas que assistiu né, a aula passada, e ela falou, olha, eu lembrei de você várias vezes durante essa semana, porque quando eu ia comer, eu tentava usar todos os meus dentes, né, eu tentava fazer isso com consciência. Então, gente, que bom que vocês estão lembrando, né? Que bom, eu fiquei muito feliz com isso. Então, vamos ver o que que a gente vai fazer, o desafio dessa semana, tá? Então, tá. Vamos criar um ritual do sono, né? Prepare-se para dormir 2 horas antes de ir para a cama. O cérebro precisa se preparar para dormir, tá? Faça a última refeição até 19 horas, para a digestão não roubar a energia do seu descanso. Não leve aparelhos eletrônicos para o quarto, especialmente o celular. Faça do seu quarto um ambiente de descanso voltado exclusivamente para dormir. Então tá. Então eu tomo um banho, coloco um pijama, pego meu computador e vou assistir um filme, né, na cama, ou eu vou trabalhar na cama. Não. A cama é lugar para você deitar e dormir. É de descanso mesmo. O seu corpo tem que entender que a hora que você deita é para dormir, tá? E como eu falei também, né, vamos começar a tomar um chá antes de dormir. Ah, o chá, vocês não vão fazer uma xícara cheia de água. Não, vocês vão fazer um chá concentrado, um pouco, metade da xícara, até menos. Por quê? Para não ter que levantar de manhã, durante a noite, para fazer xixi, né? Então, eu coloquei aqui um bebê, porque quando a gente é mãe e tem um bebê, a gente não tem todo um ritual com o bebê para o sono. Então, gente, vamos fazer com a gente. Esse ritual que a gente fazia com a nossa criança, vamos fazer com a gente, tá? Pode passar. Segundo passo, vocês podem tirar uma foto, tá? Para não esquecer, ou senão eu posso colocar nos grupos também. Então, parar de comer 3 horas antes de dormir, né? Para não atrapalhar a digestão. Comer algo leve, né? Como essa salada. E o quarto escuro.
né? E se não tiver um quarto muito escuro, usar a máscara. Passo 3, vamos ver agora. Olha, kiwi tem uma substância que ajuda muito no sono. Eu sempre tenho kiwi para comer à noite. Então, assim, essa semana eu quero que vocês, se vocês puderem, comer 2 kiwis, tá? Após o jantar. Janta, come 2 kiwi, né? 3 horas antes de dormir. E tentem ver a diferença, né? Ó, abacate também é uma coisa boa para comer à noite. Então, chegou em casa à tarde, vai comer uma carne, né, que é de difícil digestão. Vamos comer, né, um kiwi, um abacate, né? E também um óleo de lavanda, tá? Para promover o relaxamento, que né, lavanda funciona muito bem. Pode passar. Então, gente, agora, outra coisa que pode ajudar é assim. Eu vou, lógico, né? Eu sou acupunturista, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado. Tem uns pontos que melhoram o sono, né? Que fazem você ter sono, o sono vir. Esse primeiro chama CS6. Vocês vão pegar aqui, vão pôr 3 dedos, desde a linha do punho, tá vendo? 3 dedos. Vai ser aqui, bem entre desse tendão. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar uma gotinha de óleo de lavanda, tá? E vão pressionar os 2 pontos das 2 mãos por 3 minutos, tá? Então, vocês podem fazer 2 coisas: pressionar com o óleo e apertar com o dedo, tá? Você pode apertar também de 1 a 3 minutos. E pôr o óleo e fazer assim. Vai ajudar muito no sono. Tem um outro ponto, que é esse aqui, o coração número 8, C8. Vocês fechem a mão, ó. Onde está o dedo? Tá vendo? O minguinho aqui, ó, o dedinho, é aqui o ponto. Ó, quem tem problema de sono, quando aperta esse ponto aqui, vai doer. Mesma coisa. Vocês vão colocar, ó, vocês vão colocar o óleo aqui, pressionar durante 1 a 3 minutos também, tá? E na orelha tem um ponto aqui, ó, bem debaixo, tá vendo? Tá bem invisível ali, bem aqui nessa voltinha, que é o ponto do coração. Então, vocês também podem apertar esse ponto, tá? Para dar sono. Então, são 3 pontos que eu uso bastante na acupuntura e dá resultado. E os meus pacientes que usam também gostam muito. Pode passar. Gente, olha, não vai dar para a gente ler tudo agora, mas eu vou só citar, então, que a gente já passou da hora, os óleos que vocês podem estar usando. E se vocês quiserem tirar uma foto de cada tela, tem como usar o óleo de camomila, né? Aromático, uso tópico. É, então, assim, você pode pôr também na água do banho, né? Passar na sola dos pés, né? Nas mãos. Então, assim, ou vocês tiram uma foto, né, para ver, ou a gente pode estar falando também na próxima aula. Tá, né? No começo da aula, a gente pode usar para falar isso? Pode, eu também posso colocar no grupo, né? E a gente pode responder as coisas do grupo e eu tiro a foto agora, ponho lá no grupo. Quem está aqui hoje e não está no nosso grupo, então só coloca, chama eu ou a Silvana e a gente acrescenta vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Porque agora, na verdade, a gente ia falar. E outra coisa, tem uma higiene do sono, que são alguns passos que a maioria a gente já falou. Então, eu vou pôr nos grupos também, que aí vocês. É bom que vocês vão ter isso, né, para sempre estar lembrando, tá? Como fazer para ter um sono melhor, né? Vocês podem até fazer um xerox, né? Pintar deixar assim em algum lugar que vocês vejam, né, um sulfite, para que vocês estejam lembrando de chamar a melatonina, de ter uma boa noite de sono, que vocês viram o quão é importante, né? Gente, foi um prazer falar com vocês. Obrigada pela presença de vocês, né? Mais essa aula. E eu espero que vocês coloquem em prática. A gente vai colocar no grupo também os passos, 1, 2, 3.
tá? Por quê? A gente vai fazendo aos poucos. A saúde da gente, a gente não constrói, né? De repente. A gente constrói hoje é a saúde que a gente vai ter lá na frente, né? Então, vamos ter, né? Vamos olhar com carinho, né? Para a nossa melatonina, para a nossa organização, né? Nosso planejamento do nosso dia, né? Da nossa noite, do nosso sono. E aí, somado as coisas que a gente vai aprendendo, né? Da mastigação, cuidar melhor do intestino, a gente vai construindo dia a dia uma saúde melhor, tá? Então, boa noite para vocês e muito obrigada. Obrigada, amiga, foi ótimo. Algumas coisinhas eu me lembrei enquanto você estava falando, né? Não é por acaso que a gente ganha mais quando trabalha à noite, porque a gente chama que é horário insalubre, né? É um horário que a gente tem que ganhar mais mesmo, porque o certo era ganhar mais e pagar um seguro, porque se não se cuidar, vai ter problema, né? Os médicos, eles também têm que pagar um seguro maior, porque eles são acordados no meio da noite, ou porque eles trabalham à noite, também é assim. As mães, por exemplo, que acordam muitas vezes à noite, existe um período em que o nosso organismo de mãe vai produzir alguns hormônios extras para ajudar nisso. Mas se o nosso filhinho já tem 7, 8 anos, 5 anos, 4 anos e está indo dormir na cama da mãe, não produz mais esse hormônio, né? Então, isso também vai atrapalhar. Então, adorei a aula, maravilhosa, né? E muitas dicas boas. O que a gente pode fazer é, na próxima aula, no início da aula, a gente passa de novo um resumão, se alguém precisar, de algumas coisas que ela acabou não falando. Pode também falar mais sobre os olhos no começo da próxima aula também, tá bom? Isso. Mas fora isso, nosso canal está aberto para perguntas. Então, a Silvana também está no nosso grupo. Então, entrou lá, pode perguntar, pode falar alguma coisa, quiser pôr alguma consideração, tudo ali é muito bem-vindo, tá bom? Outra coisa importante, vou colocar as receitinhas, os protocolos lá, mas existem muitos protocolos para sono. Então, os óleos essenciais são bons por causa disso. Para um funciona um óleo, para outro funciona outro. Mas, no modo geral, os óleos que a Silvana colocou lá, todos vão ajudar. Não só para o sono, como ele vai equilibrar outras coisas que a gente está precisando. Tá bom? Mas a gente prometeu, a gente vai cumprir. Vamos abrir para as perguntas aqui. Alguém quer levantar a mão, quer abrir seu microfone e fazer alguma pergunta? Aqui no chat não tem nada. Eu gostaria de entrar no grupo. Eliana, prazer. Eu não sei onde você está aqui agora. A Eliana quer entrar no grupo. Então, eu vou ver de pegar seu telefone. A Maria Alice vai me ajudar para saber se é da equipe dela ou é da minha, não tem problema nenhum, a gente coloca, tá bom? Eu só preciso do seu telefone. Se você tem o meu, você manda para mim. Amei as informações, a Daniela Ferreira falou. Amei as informações. Muito obrigada, Silvana. Vou começar hoje a pôr em prática suas dicas. A Rose falou, excelente, obrigada, meninas. Elizabeth, excelente, gratidão. A Kawai falou, ai, estão colocando, gratidão, excelente aula. Conceição, gratidão. Neuza, sou do grupo da Maria Alice e da Adriana. Ai, nós somos então todas juntas. Quero entrar no seu grupo também. A gente vai colocar nos dois grupos, então você vai estar no grupo também. Eu também estou no grupo delas, elas também estão no meu, é tudo igual. Todas as informações que vão para um estão indo para o outro. Então, você está no delas, está com todas as informações iguais, tá bom? A Eliana, sou amiga da Silvana. Ô, Sil, depois você deve ter a Eliana. Então, você deve saber que Uhum. não tem sobrenome. Então, aí, Silvana, me ajuda para a gente colocar ela também no nosso grupo, tá bom? Tem mais alguém que eu esqueci? A Adriana falou que amou também. A Eliana falou que já falei. A Léa falou muito bom. Neuza, muito obrigado. Gente, estou super feliz. É uma energia super boa que vem de todo mundo e a gente está super feliz
de estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? Então, hoje mesmo vou mandar as coisas nos grupos que vocês vão ver e vão poder também lá, quem precisar fazer alguma pergunta, tá bom? A gente não quer se estender muito, porque senão passa muito do horário. Eu falei muito no começo, acho que isso que atrapalhou a Silvana, que a gente também começou uns 5 minutinhos atrasadas. Beleza? Até semana que vem, no mesmo bate-local, na mesma bate-hora, falando sobre um tema relacionado à inflamação de novo, maravilhoso, porque a falta de sono também inflama nosso organismo. Bom, um beijo. Gente, muito obrigada. Até Beijo. mais. Beijo para todos.